Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e vamos então para mais um vídeo do meu diário de trade, onde eu mostro aí diariamente as operações que eu faço no mini índice, explicando o motivo das minhas entradas, mostro meu relatório de performance e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje um dia que foi bem bacana o movimento, porém eu acabei saindo do meu plano, tá? Hoje foi um dia que eu saí do meu plano e isso fez com que eu deixasse dinheiro na mesa, tá? Já explico para vocês. Terça-feira, 24 de junho de 2025, eu vou explicar aqui qual que era o último movimento do dia de ontem, o que eu estava analisando já na abertura do mercado, tá? Foi bem interessante porque a abertura do mercado, ó, eu estava vendo isso aqui como um desequilíbrio fraco de alta, certo? E a abertura do mercado foi um gap próximo de uma região possível de resistência que é a máxima do dia anterior. Porém, quando eu estava formando essa barra, eu já tinha interesse em vender ela, tá? Para tentar buscar aqui o fechamento do gap de ontem, vir até o toque da média de 9, era isso que eu estava buscando. Mas a barra foi muito grande, ó, foi uma barra aí de quase 500 pontos, tá? Era uma barra de 470 pontos. Então, quando ela fechou, eu já não tinha mais interesse em vender, porque eu já não teria tanto espaço, na minha opinião, tá? Ao menos não de alta probabilidade, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele fecha assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Ele fecha aqui, ó, desse tamanho. Eu considero como um movimento de alta probabilidade que ele pudesse vir até aqui. Porque eu acho que esse gap não vai aparecer compradores depois revertendo. E sim, vendedores vendendo em direção aqui às médias, porque está muito afastado das médias em uma região que ele já está bastante esticado. Então eu achava que era altíssima probabilidade de ele vir buscar. Mas quando ele fechou aonde ele fechou, aí eu já acho que eu já não tenho mais essa alta probabilidade, tá? Então eu não fiz nada, mesmo vendo depois o mercado seguir aparecendo vendedores cada vez mais baixo, até que ele foi buscar uma região de fundo, tá? A partir da barra número 6, eu já passei a considerar isso aqui tudo como um equilíbrio, onde o topo é a máxima do dia e o fundo é essa região agora, aqui, ó, da 82, 83 de ontem e a 5 e 6 de hoje. E eu já fiquei interessado em comprar. Então eu fiquei de olho no mercado. A barra número 7 é uma barra muito boa. Tá aí, eu não fiz a compra aqui na barra número 7. Eu acho que era uma ótima barra para comprar. Acabei não fazendo, hesitei um pouco e acabei não fazendo. Como ela era uma barra externa, tá? Uma outside. E eu imaginei que depois dela iria aparecer uma outra barra aqui, vendedora, deixando um corpo pequeno aqui no meio dela, mais ou menos. Aí eu entraria comprado. Mas apareceu a barra número 8 e já ido direto. Nesse momento eu já estava com a marcação aqui dos 50% do range, que é essa linha amarela. Seria o meu alvo normal, tá? Então depois disso eu tive que aguardar o mercado fazer novamente um movimento até a extremidade. Quando ele fez a 15, quando ele fez a 16, aí sim ele me deixou uma ótima barra de sinal. Nessa região aqui, é uma região que eu já estava de olho, tá? Considerando isso como um equilíbrio e com um alvo em 50% do range. Então era isso que eu estava visualizando. Fiz uma compra aqui com 7 contratos, onde eu estava buscando aí 270 pontos de alvo e o meu stop estava logo abaixo da barra 16, 360 pontos. Aqui é uma situação que eu não acho bom colocar o stop logo abaixo de barra, mas aqui tinha uma boa distância, era 360 pontos, tá? E se eu tivesse que deixar mais longo o meu stop, eu teria que alongar também o meu alvo, e aí ficaria ruim para fazer a equação do trader ali entre risco, retorno e probabilidade. Então eu optei por fazer esse tipo de configuração e felizmente ele foi até meu alvo, sair na barra número 18, tá? Aí depois eu fiquei aguardando o mercado ir até as extremidades novamente. Ele não apareceu nenhuma boa oportunidade, na minha opinião. Até que o mercado mudou o comportamento. E na barra número 32, eu considerei ele aqui como um pré-rompimento ou já como rompimento. Eu perdi um tempo analisando o mercado aqui, porque eu fiquei ainda na dúvida. Porque o que acontece? Ó, se eu considerar que o fechamento dele até a máxima do dia eram 217 pontos. Eu queria um pouquinho mais para poder entrar, tá? E eu ainda estou testando sobre entrar acima de barra, tá? Que até foi uma sugestão aqui, eu estou analisando ainda e testando. Acabei fazendo esse tipo de operação agora. Como eu demorei um pouco para decidir, na 32 para entrar, eu entrei acima da barra 32, assim que ele saiu da 32. Tá? Entrei na 33. Só que aqui eu entrei já com 10 contratos.
E aí entra uma situação de por que eu saí do meu plano, tá? Motivos para eu ter saído do meu plano. Eu acho que não ficou muito claro a execução do meu trade. Eu não fiquei muito satisfeito com a maneira com que eu entrei no mercado nesse momento, tá? O que acontece? Ó, eu entrei aqui com 10 contratos, eu buscava 315 pontos de alvo e o meu stop ficou em 505. Veja que o meu stop ficou lá na mínima da barra número 32, tá? E eu não gosto desse tipo de operação. Eu deveria ter entrado aqui com 9 contratos. Que aí eu iria ter aí um stop abaixo da 32, um pouquinho abaixo da 32. Eu ficaria mais à vontade de manter o trade. Aí acabei entrando com a quantidade de contratos errado. Só que veja, se eu entro com 9 contratos, o meu alvo vai ser 355 pontos, que já é nessa linha verde que eu marquei aqui, ó. Essa linha verde é o projetado, é o movimento que eu acho que o mercado deve fazer em alta probabilidade, que é 1 para 1 da barra gatilho aqui do rompimento. Tá? Então eu já tinha deixado isso tudo marcado, deixei os 10 contratos, aí eu vi a barra número 34, uma pausa, na 35, outra pausa, aí com uma barra externa, tá? Uma outside, e aí aqui eu fiquei bastante desconfortável. Como nós já estávamos longe das médias, tá? Longe da média de 9, que aqui já estava começando a se aproximar, mas estava ainda bastante longe da média de 20. Tá? Nesse momento aqui eu estava a uma distância de 700 pontos da média de 20. Eu comecei a acreditar que o mercado poderia vir fazer uma correção até aqui essa região, tá? Para poder testar esse rompimento e aí depois sim fazer um movimento de alta. E aí eu saí do meu plano porque eu não tenho regra de abandonar a operação com esse critério. Então eu fui muito mais pelo meu instinto aqui e acabei saindo da operação. Eu ia primeiro diminuir a quantidade de contratos para poder ficar exposto somente um R. Tá? E aí no fim, logo quando eu diminuí, quando eu saí, vocês vão ver aqui no vídeo no final, logo que eu diminuí a quantidade de contratos, eu pensei, bom, eu estou diminuindo o número de contratos, não estou confiando nessa operação, depois que eu já entrei, depois que eu já analisei, já fiz todos os meus cálculos e entrei, então significa que esse trade talvez não seja tão bom e eu devo sair porque eu já estou misturando as coisas, tá? Já estou entrando no modo emocional, eu vou acabar ficando torcendo no trade e não mais de uma forma mais objetiva seguindo o meu plano. Então eu abandonei completo. Abandonei completo, eu sei que eu fiquei com mais de um R aqui no dia, então fico satisfeito com o financeiro, mas fico frustrado pela minha decisão de sair do plano nesse momento, tá? Então veja que por mais que pareça bastante disciplinado, eu tenho sequência seguindo meu plano aí de vários dias seguidos, eventualmente algum dia alguma coisa pode fazer a gente sair do plano. No meu caso aqui, algumas situações fazem com que eu saia do plano. Tá? Eu tenho minimizado isso ao longo dos anos com experiência, mas às vezes acontece. Hoje foi um dia que aconteceu. Eu encontrei argumentos para poder sair da operação, que foi o afastamento aqui da média, tá? Tudo porque eu não fiquei confortável na minha entrada. Então, se a gente não fica confortável na entrada, pode ser que a gente desencadeie uma série de questões aí que nos atrapalhem, tá? Aí eu fiquei com medo do stop, né? Obviamente, que eu ter ficado desconfortável com a entrada é porque eu estava com medo de sofrer o stop cheio aqui embaixo, que seria de 2 R's. E aí, quando a gente fica com medo de tomar o stop, a gente acaba muitas vezes tomando decisões erradas, tá? Então, fico frustrado por ter saído aqui, inclusive lá na marcação do no meu diário de trade, nessa operação, eu marquei lá que ela foi, que eu tenho uma coluna que diz assim, a técnica correta, que eu posso avaliar tanto a técnica de entrada ou de saída. A minha técnica de entrada foi correta, mas a saída não, então eu avalio como não, isso baixa nos meus números lá a assertividade. Eu sei que esse trade aqui era um trade bom, né? Depois eu vou mostrar aqui que ele até foi ter meu alvo, mas a minha assertividade não foi boa porque eu acabei saindo do plano e agindo de forma diferente do que já foi testado e validado nesse operacional, tá? Valia muito mais a pena, então, eu ter esperado mais, aparecer critérios que mostrassem a minha saída antecipada do que essa que eu fiz de forma subjetiva, tá? Então, depois disso, o mercado acabou indo até meu alvo lá na barra número 37, tá? Ele foi no meu alvo aqui na 37 e depois ele foi até o movimento projetado na 39. Tá? E agora ele até passou do movimento projetado, se mostrando que realmente era um movimento bem forte. Tá? Ele não veio fazer uma correção aqui, não veio testar, fazer um pullback na máxima do dia anterior, não fez um pullback na média, ele simplesmente se mostrou forte, mesmo que tenha sido devagar esse movimento. Tá? Então é isso aí, pessoal. Hoje fico satisfeito pelo financeiro, vou mostrar para vocês aqui em negociação, relatório de performance. Veja aqui
Na conta simulador eu não tenho nada. E na conta 144, que eu mostro todos os dias aqui para vocês, eu fechei o dia com um líquido de 569,41, tendo um bruto de 578, tá? Então, 569,41, vamos mostrar aqui, fazer esse cálculo já no vídeo. Então, se eu pegar aqui pelo líquido, tá? O meu R dessa semana, ele é R$505. Então, 569,41 dividido por 505, foi 1,12 R de ganho no dia de hoje. No financeiro, fico satisfeito, porém, se eu tivesse seguido o meu plano, eu teria ido até meu alvo, eu teria feito algo acima de R$980 hoje, então acabei deixando um bom dinheiro na mesa, tá? Talvez até influenciado pelo mês, que é um mês de recuperação, não foi um mês que eu performei bem, mas isso tudo fez com que eu acabasse saindo do meu plano nessa operação. Errei, né? E óbvio que amanhã eu vou voltar muito mais focado em seguir meu plano, em não sair desse plano. Eu já até botei um lembrete aqui na minha frente, visível, para não sair do plano, né? Porque aí eu sei que eu tenho que seguir, independente do resultado, for positivo ou negativo. Como a gente sempre fala, a gente não sabe o próximo trade, não sabe qual é o resultado do próximo trade. A única coisa que a gente pode definir é seguir nosso plano e depois que entrar, gerenciar da maneira que a gente já combinou com o nosso plano. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia. Eu espero que tenha sido um ótimo dia aí. Acho que hoje deu para operar a lateralidade, para quem gosta de operar lateralidade, deu para operar rompimento para quem gosta de rompimento, só não deu ainda para operar quem gosta de operar o pullback após o rompimento. Isso ainda não aconteceu de uma forma boa para poder entrar. Certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, ajude meu canal a aparecer para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva se você gosta de acompanhar esses conteúdos aí. Eu faço vídeo todos os dias mostrando as minhas operações, falando sobre o motivo das entradas e compartilhando aí situações que eu passo durante as operações também. Certo, pessoal? Fica com as operações agora aceleradas e até o próximo vídeo.